Olá, galera. Então, voltando, né, com o segundo vídeo aí da continuação das bacias hidrográficas do Brasil, já que a gente já sabe, né, do assunto o que é uma bacia hidrográfica. Agora, por que o Brasil vai ser um país rico em recursos hídricos, né? Isso vai estar de acordo com a questão territorial do nosso país, tá? É uma grande extensão territorial, né? Dessa extensão territorial vai ter variados tipos climáticos, e desse tipo climático vai estar também a questão de ser úmidos, né? Então, as principais bacias hidrográficas do nosso país vai ser quais? O Rio Amazonas, né? Ou chamado também de bacia amazônica. O Tocantins-Araguaia, que vai ficar aqui no centro do nosso país. O Rio São Francisco, né? Que vai ficar aqui no Nordeste brasileiro. O Rio Parnaíba, que ele também vai ser outro grande rio nordestino, né? A chamada Bacia Platina, que vai fazer parte aqui do Paraguai, Paraná e Uruguai, tá? E o Rio Paraíba do Sul, que ele vai fazer parte dessa daqui, ó, dessa bacia aqui, Atlântico Sudeste, tá? O Rio Paraíba do Sul é o principal rio do estado do Rio de Janeiro. Agora, a gente começa aí falando do Rio Amazonas, né? Da bacia amazônica, né? Que é o maior rio do mundo, tá? O Rio Amazonas, ele vai nascer aqui no Peru, tá? Na chamada Cordilheira dos Andes, que é um grande paredão, tá? Uma grande montanha. E esse rio, quando da sua nascente até chegar ao Brasil, ele vai receber outros nomes, tá? Então ele começa se chamando de Maranhão, Loquieta, Ucaili, Apurimac e entre outros. Quando chega em solo brasileiro, ele vai receber o nome de Solimões. Aí percorre até a cidade de Manaus, aonde vai encontrar com um dos seus afluentes, o Rio Negro, e faz o encontro das águas, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, tá mostrando aí o encontro das águas, tá? Aqui é o Rio Solimões e aqui é o Rio Negro. E ele vai percorrer em média de 3 a 6 quilômetros. Aí que essas águas vão se misturar, tá? O Rio Amazonas, ele vai ter várias utilidades, tá? Uma delas é a via de transporte. População lá do norte do Brasil utiliza muito os barcos como meio de transporte, tá? O Rio Amazonas também ele vai se destacar na questão do fornecimento de energia através das hidrelétricas. Uma delas aí é a de Balbina, outra é a de Belo Monte. Essa aí foi alvo de muitas críticas, de muitas polêmicas, porque ela é imensa, essa usina hidrelétrica. Agora, no Rio Amazonas, a gente vai ter aí grandes peixes também, animais, né, aquáticos aí. Um deles aí é o chamado pirarucu, né, que é esse peixe aqui, o tambaqui, que se vende até aqui no estado do Rio, e o arunã, tá? Outro grande peixe que também é chamado de mamífero, no caso é o peixe-boi, tá? Vai ter o boto cor-de-rosa também, muito presente nessa área. Agora, outro assunto aí é a questão da sua foz, tá? O Rio Amazonas ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico, ou seja, ele nasce na parte oeste da América do Sul,
na Cordilheira dos Andes e atravessa o Brasil todinho até chegar ao Oceano Atlântico, né? E na sua foz tem uma área de foz aí aonde faz o encontro da água doce com a água salgada, né? A água do mar, que faz um fenômeno chamado pororoca, que forma grandes ondas e é motivo de muito turista para essa região e para surfar, tá? Agora aí uma segunda bacia hidrográfica aí que a gente vai ter é a bacia do Tocantins-Araguaia, né? E como a gente tá vendo aí, fica nessa parte central do nosso país aí, tá? O rio Tocantins-Araguaia, ele vai ser muito importante, tá? Uma dessas importâncias aí vai ser a questão do escoamento do grãos, né? Da soja, né? Essa parte aqui do Brasil aqui é rico na questão de soja, e essa soja aí vai pro exterior, então vem toda aqui pelo rio aqui, tá? É uma das características aí do Tocantins-Araguaia. Agora a outra também possui um grande potencial hidrelétrico, né? Não é à toa que vai ter a segunda maior usina hidrelétrica do nosso país, que é a usina de Tucuruí, tá? Tá até aqui o nome aqui, ó, Tucuruí. Outra característica também aí do Tocantins-Araguaia vai ser a ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, tá? Agora, outra característica aí das bacias hidrográficas do Brasil vai ser o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o maior rio praticamente nordestino aí do nosso país, tá? Só que ele vai nascer no norte de Minas Gerais, na chamada Serra da Canastra, bem navegável entre Minas Gerais e na Bahia, e Sergipe, Alagoas também. Vai atravessar, ou seja, ele nasce ali no norte de Minas Gerais e atravessa todo o sertão nordestino, os chamados polígonos da seca, né? É utilizado para navegação, utilizado para irrigação também, que vai ter o projeto do São Francisco, aonde são produzidos uva, melancia, melão, entre outros, tá? Outra das suas utilização também vai ser pela questão da energia elétrica. Então, só no Rio São Francisco foram construídas 4 usinas hidrelétricas. Uma dessas usinas hidrelétricas tem a de Três Marias, a de Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó, né? A sua foz vai ficar localizada entre os estados de Sergipe e Alagoas, né? Você pode estar observando aí, a minha foto aí foi em 2016 que eu fui ao Rio São Francisco. Fui lá visitar o Rio São Francisco, fui na área de Foz, aonde é o encontro da água do Rio São Francisco e o Oceano Atlântico, que eles falam onde que o São Francisco descansa. Essa área aqui, né, é a chamada área dos Grandes Cânions, tá? É uma área bem navegável também. A gente vai ter aí a chamada Bacia Platina. A Bacia Platina, ela é formada aí por 3 grandes rios: o Paraná, o Paraguai e o Uruguai, né? O Paraná, ele é o maior dessas áreas aí, né? Vai ter um grande aproveitamento hidrelétrico, onde foi construindo aí a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é a maior usina hidrelétrica do nosso país, tá? Ela é uma usina binacional, ou seja, ela vai pertencer ao Brasil e ao Paraguai. Grande parte da energia gerada aqui no nosso país vem de Itaipu. Agora a gente vai ter aí o Rio Paraguai, tá?
que ele vai ser responsável pelas inundações lá no Pantanal, né? Vai ser navegável também na parte de Mato Grosso ali, já pegando com o Paraguai, tá? No maciço de Urucum. O rio Uruguai, ele vai formar com os rios lá do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai ter aí o rio Parnaíba, né? O rio Parnaíba, ele é a segunda bacia hidrográfica mais importante do Nordeste, tá? É o rio que vai fazer a divisa entre os estados do Maranhão e do Piauí, tá? Ele vai nascer lá no estado do Tocantins e vai fazendo a divisão entre esses dois estados aí, o Maranhão e o Piauí, né? A sua parte final aí, ele não é chamado de foz, ele é chamado de delta, é o chamado Delta das Américas, né? Que fica lá na cidade de Parnaíba, né? Esse delta, ele é em forma de uma mão. Se você observar aqui, nessa imagem aqui, são as saídas que vai ter. Isso daqui é um delta, ok? Em 2017 eu cheguei lá, né, no delta do Parnaíba, via a divisa entre os estados do Maranhão e do Piauí, né? Muito bonito mesmo. Então olha só, então a gente vai ter aí a chamada Bacia Hidrográfica Atlântico Sudeste, onde vai estar localizado aí o nosso rio, o principal rio aqui do estado do Rio de Janeiro, né? O rio do Paraíba do Sul é um dos principais rios da Bacia do Atlântico Sudeste. Esse rio, ele vai nascer no estado de São Paulo e vai passar por Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Nasce ali em São Paulo na Serra da Bocaima, né? E vai desaguar aqui no Rio de Janeiro, no Oceano Atlântico. É um rio super importante, ele vai abastecer vai abastecer as grandes cidades, serve para irrigação, pesca, geração de energia e transporte. Uma das usinas hidrelétricas que vai ter no Rio Paraíba do Sul vai ser de Paraibuna, Santa Branca e Funil. Agora, um outro rio aí, a galera aí de Sumidouro, vai ser o rio Paquequé, né? No começo das nossas aulas a gente falou da questão das bacias hidrográficas, que era uma bacia hidrográfica, né? Então, em Sumidouro passa aí o rio Paquequé, que ele é um afluente do rio Paraíba do Sul. O rio Paquequé, ele nasce na zona rural de Sumidouro, em São Bento. É o principal rio de Sumidouro e também passa por Carmo. Então, galera, é isso daí. Isso daí é o estudo sobre as principais bacias hidrográficas do nosso país. Valeu, um grande abraço. Show!